Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, saudade de todos, tá? Tô gravando alguns vídeos para ajudar vocês na interpretação de textos. E a gente vai começar pela análise de poemas. A gente notou que tem alguns alunos que têm ainda dificuldade na hora de analisar com relação à temática, à estrutura do poema. E aí a gente vai começar fazendo a análise de um poema bem famoso que é Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Esse poema, ele é do Camões, ele é um poeta português e ele representou a época do classicismo português. Eu penso que todos vocês já tiveram ao longo da vida de vocês contato com esse poema. Poema bem lindo, né? E aí a gente vai fazer algumas análises com relação a tema, estrutura. Então vamos lá. O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, ele é um soneto. Se você analisar o soneto, ele tem a primeira estrofe com 4 versos, a segunda estrofe com 4 versos, a terceira e a quarta com 3 versos, tá? Então, essa é a estrutura do soneto. Tem as rimas e tem a questão da sonoridade, né? Soneto vem de som, então, a questão da sonoridade. O que é uma característica do soneto também é o verso decassílabo. O que é isso? Se vocês já ouviram em alguma essa palavra e não sabe o significado, eu vou explicar para vocês. O verso decassílabo é a sílaba sonora, que ela é diferente da sílaba normal. Então, pela ordem do som, ela é numerada e aqui eu tenho 10 em cada verso, tá? Então, o soneto ele vai ter versos decassílabos, 10 sílabas sonoras em cada verso. Com relação ao conteúdo, a gente vai perceber que ele é cheio de figuras de linguagem, né? E aí a gente vai retomar um pouco esse conteúdo também. Nós vamos ter 3 figuras de linguagem que vai marcar esse poema, tá? Nós vamos ter a metáfora, a antítese e o paradoxo. E a gente vai analisar cada um. A metáfora eu já encontro na primeira, quando ele fala que amor é fogo. Então, quando eu afirmo isso, eu faço relação entre amor e fogo. Eu sei que amor não é fogo, né? Mas ele está afirmando aqui e relacionando. Com relação à antítese, eu tenho palavras opostas. Então, antítese, se eu analiso ela, eu tenho lá no estilo barroco o claro e o escuro, né? Então, o claro e em oposição o escuro. Então, eu tenho duas palavras opostas aqui. É um contentamento, descontente. Então, contentamento e descontente. Eu encontro a antítese. E eu também tenho paradoxo. Então, é dor que desatina sem doer. Mas como assim? Uma dor que não dói? Ou uma dor que dói de forma diferente, tá? Então, o paradoxo são ideias opostas. E aí, todo o poema ele é constituído por essas figuras de linguagem, né? Ou palavras ou ideias que vão se opor a todo momento para fazer uma relação e explicar o sentimento do amor. E o que ele traz nas pessoas, né? Porque o amor ele pode trazer coisas boas, mas também traz coisas de sofrer, né? Por isso que ele usa essas figuras, né? Para se opor. Então, prazer e sofrimento ao mesmo tempo. Outra característica que a gente analisa são os versos atemporais. E aí os versos atemporais, por quê? Porque em qualquer época se trabalha essa temática do amor. Na poesia, tá? No estilo, na escola literária, que seja em qualquer época, essa temática ela é debatida, por isso atemporal. E aí as ambiguidades. O que significa ambíguo? Pode ter vários sentidos, né? Então, eu posso querer afirmar alguma coisa, mas o meu entender pode ser outro. Então, a ambiguidade é isso, ela trabalha com o duplo sentido na história, na situação aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse soneto. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, a gente viu a estrutura do soneto, o verso decassílabo, como ele é formado, a questão da antítese, do paradoxo e da metáfora, que são figuras de linguagem muito usadas aí dentro desse poema.
E aí fica a dica, o seguinte, esse poema ele foi transformado em música pelo grupo Legião Urbana na década de 80. E aí eu deixo a dica para vocês ouvirem. E aí quando eu pego um texto, que é um poema, e transformo em música, eu tenho a intertextualidade, tá? Então eu peguei um poema original e transformei em música, e aí tenho a intertextualidade, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima. Muito obrigada!